29 de janeiro, dia de São Pedro Nolasco. Como é bom nós podemos perceber com a história dos santos que Deus vem ao encontro dos seus filhos. E Deus quer continuar vindo através de corações que se abrem à vontade do Senhor. No século XII, uma família francesa teve a graça de ter o pequeno Pedro Nolasco, que desde jovem já dava sinais de sensibilidade para com o sofrimento alheio. Foi crescendo, foi se formando, entrou em seus estudos humanísticos e ao término desses estudos, com uma vida de oração, de penitência, de caridade ativa, São Pedro Nolasco, ele sempre buscou viver aquilo que está na palavra de Deus, uma fé que se opera pela caridade. Caso contrário, a fé sem obras, na verdade, é morta. E a caridade sem a fé vira um altruísmo, se torna algo vazio. São Pedro Nolasco, desde pequeno, um homem centrado no essencial, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, um grande devoto da Santíssima Virgem. Aconteceu que no período também de São Pedro Nolasco, muitos cristãos eram presos, feitos escravos por povos não cristãos, que não só viviam uma outra religião ou religião nenhuma, mas também buscavam atrapalhar os cristãos. Que desafio! Felizmente, não só nesse tempo do século XII, do século XIII, mas ainda hoje, a Igreja espalhada pelo mundo inteiro sofre com as oposições a nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro Nolasco, tendo terminado os estudos humanísticos e também ficando órfão, ele herdou uma grande herança. Ao ir para a Espanha, se deparou com aquele sofrimento moral e também físico de muitos cristãos presos e feitos escravos. Deu toda a sua herança para o resgate de 300 cristãos. Mais do que um ato de caridade, ali já estava a nascer uma nova ordem. Um carisma estava surgindo para corresponder àquela necessidade da igreja, àquela necessidade dos cristãos. Mais tarde, fez ele o voto de castidade, de pobreza, de obediência. Nasceu a ordem dedicada à Santíssima Virgem das Mercês para resgatar os escravos, para ir ao encontro daqueles filhos de Deus que estavam a sofrer com as incompreensões e perseguições. São Pedro Nolasco, homem de oração, homem de coragem, um exemplo para nós hoje. Nós que temos muitos desafios e somente em Cristo, submissos ao Senhor Jesus, nós poderemos viver esta fé que se opera, que acontece, que se expressa em caridade. Em 1256, ele partiu para a glória, mas sabendo que ele e os seus filhos espirituais, sua ordem, que foi abençoada pela igreja, reconhecida pelo rei, já tinha resgatado muitos cristãos da escravidão. As obras de Deus existem para os nossos tempos. O que nosso Senhor precisa é de corações dóceis e cheios de coragem. Peçamos a intercessão desse santo para que estejamos atentos à vontade de Deus, o que Ele quer fazer também através de nós. São Pedro Nolasco, rogai por nós.